A paz do Senhor Jesus Cristo, convidando mais uma vez vocês para junto, eu, você e todos aqueles que formam o corpo de Cristo, a Igreja de Deus, sermos edificados. Quero convidar você agora que é membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus, que está ligado à cabeça, que está sendo conduzido na mesma fé, na mesma doutrina, está na esperança, vivendo na direção do Espírito Santo. Quero convidar você agora que é membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Eu trabalho muitos assuntos em relação à verdade do Evangelho de Cristo. Eu trabalho o Evangelho levando o conhecimento das boas novas para as pessoas que ainda estão perdidas, que estão sem esperança. E eu trabalho também na área apologética em defesa da fé, transmitindo para as pessoas a verdade que liberta diante da mentira, que muitos estão aprisionados com o entendimento corrompido, impedido de contemplar a verdade que o Evangelho de Cristo revela, por onde o homem pode ser salvo. Pois o Evangelho de Cristo é uma informação que dá ao homem o conhecimento, por onde esse homem vai ter o conhecimento da direção para Deus. Então, eu trabalho tanto na área evangelística, evangelizando, levando o Evangelho para aqueles que ainda estão fora do corpo, que ainda não estão em Cristo, que ainda estão nas trevas, no poder de Satanás. Eu levo a palavra para esses. Mas também eu trabalho levando a palavra para aqueles que estão ligados no corpo, para que sejam edificados e cada dia mais tenham o crescimento do conhecimento e da graça de Deus, através do esclarecimento, corrigindo, instruindo, exortando, admoestando, levando para as pessoas o esclarecimento da verdade. Muitos que estão em Cristo, mas estão sendo desviados da fé, estão sendo levados por doutrinas de demônios, apostatando da fé, estão vivendo o evangelho anátema, estão sendo levados a desviar da exclusividade, do único meio por onde o homem alcança a salvação, que é em Cristo, porque estão vivendo conceitos e preceitos que está sendo formado para essas pessoas e ensinada para elas, que não condiz com o evangelho. E logo, era um dos trabalhos, ou seja, a maior prioridade dos apóstolos era corrigir a igreja, era advertir a igreja, era proteger os irmãos do falso ensino, dos falsos ensinadores, dos princípios que levavam os irmãos a sair da originalidade, do princípio do evangelho, se perder seguindo por caminhos que tirava eles da direção do evangelho. Então, os apóstolos trabalharam muito para edificar a igreja. Como é que se edifica? Como é que a igreja é edificada? O que é edificar? É você cada vez mais crescer, ser formado, ser estabelecido no seu conhecimento de vida com Deus. Crescer, edificar, é isso. E Deus, ele quer um povo com conhecimento. Deus, ele quer um povo com entendimento. Deus, ele quer um povo adulto na fé, não meninos. Porque meninos na fé, ele é levado pelo engano, pelo jeito de doutrina, pelos enganadores. Meninos na fé, eles acreditam em tudo que se diz que é de Deus. Deus, ele quer pessoas prudentes seguindo a ele, para ter o cuidado de se manter fiel na direção dele, não apostatar da fé, e se proteger dos falsos mestres com os falsos ensinos, que tem levado muitos a se perder de Deus. O povo perece por falta do conhecimento, mas não é porque não tem, o conhecimento está sendo levado a eles. Muitos perecem porque desprezam o conhecimento. Desprezam, não dão importância
não querem saber do conhecimento de Deus, querem viver levado pelos ventos de doutrina, embriagado nos movimentos, sendo conduzido por falsos profetas, guiados por doutrinas de demônios, vivendo heresia de perdição, o povo se perdendo da direção de Deus. Então, os apóstolos, eles tiveram uma prioridade muito grande nesse conceito aí, nesse propósito. Os apóstolos, eles eram prudentes para orientar os irmãos, a igreja, os membros que formam a igreja, os que se convertiam a Cristo, os que estavam na fé. Paulo estava sempre advertindo para que cada um examinasse se estava na fé. Paulo estava sempre advertindo para que os irmãos fossem cuidadosos da doutrina, para não apostatar da fé. Paulo estava sempre advertindo para os irmãos ser prudentes com aqueles que traziam ensinamento no meio deles. Se não fosse o evangelho, eles não deveriam receber. Paulo estava sempre advertindo os cristãos, os membros do corpo de Cristo, que formam a igreja de Deus, para que eles tivessem atenção no que ouviam. Se alguém viesse ter com eles e não trouxesse a doutrina de Cristo, não era para os irmãos receber. Não era para os irmãos receber no meio da fé, como da fé. Tinha que se apartar desses, porque esses é quem perverte a fé dos irmãos. Este que traz ensinamento contrário à doutrina de Cristo, leveda toda a massa, corrompe os bons costumes do Evangelho de Cristo. O princípio do Evangelho de Cristo tem sido corrompido por esses homens que estão pregando um outro Evangelho, que estão tirando o povo da exclusividade do Evangelho de Cristo. Estão falsificando o Evangelho, manipulando o Evangelho. Não estão andando bem nem direitamente pela verdade do Evangelho. Estão andando dentro dos seus conceitos, da sua imaginação, do seu entendimento, da criação de suas doutrinas, de seus valores, de seus caminhos. Estão andando dentro da influência dos espíritos enganadores, aonde o reino das trevas tem usado esses homens para levar muitos a se perder de Deus, a desviar da fé, a rejeitar a fé, a anular o sacrifício de Cristo na sua vida. Quantos estão aí anulando o sacrifício de Cristo na vida deles, porque estão sendo conduzidos, formados em ensinamentos que estão com entendimento de que precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro, para poder estar em Deus? Quantos estão anulando e desprezando o sacrifício de Cristo, porque estão sendo ensinados que tem que guardar isso, praticar aquilo, viver nesse ambiente, naquele outro, tem que estar ali ou aqui ou acolá, para ser de Deus? E o caminho, o meio, para o homem estar em Deus e alcançar a graça de Deus, é singular e exclusivo em Jesus. E Paulo, ele vai orientar os irmãos lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 10, dá uma lidinha lá do versículo 1 ao 4. Paulo vai dar testemunho do povo judeu, do povo de Israel, que eram zelosos, buscavam uma vida com Deus impecável, buscavam servir a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força. Paulo vai dizer, eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Eles estão perdidos do entendimento de Deus. Eles querem viver uma vida com Deus no zelo, dentro dos princípios dele, dentro da justiça deles, dentro dos caminhos que eles vivem na religião deles. Eles querem viver uma vida com Deus, onde eles entendem que estão vivendo para Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, estão a serviço de Deus, estão na salvação de Deus. Mas qual é o entendimento deles? Qual é o conceito? Por onde eles estão se baseando, alicerçando sua fé com Deus, sua vida com Deus? Aonde é que eles estão colocando o fundamento desta vida com Deus? É nas suas religiões. É nos seus preceitos e valores. É dentro da formalidade religiosa. E Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4, que ele testificava, ele orava pelo seu povo, pelos seus conterrâneos. Paulo orava pelos israelenses, os israelitas.
Paulo dava testemunho de que eles eram zelosos de Deus, mas não com entendimento, por não conhecer e não aceitar o meio que Deus estabeleceu para o homem ser justificado. Eles queriam estabelecer a sua própria justiça. E com isso, Paulo vai dizer no versículo 4 do capítulo 10 de Romanos, e com isso, eles desprezavam e rejeitavam o meio que Deus estabeleceu para o homem ser salvo, chegar a ele justificado. É o que acontece hoje também. É o que acontece hoje dentro desse muito conceito de Deus na religião. É o que acontece hoje nesse mundo falso de Deus dentro das religiões. É o que acontece hoje com essa multidão no mundo inteiro que vive uma vida de fé em Deus, mas dentro do entendimento errado nas religiões. O povo busca se justificar porque guarda isso, porque pratica isso, porque cumpre essa formalidade, porque vive essas práticas, porque são devotos e praticantes, guarda os princípios e os valores da religião. Eles não conhecem a justiça de Deus. Eles acham que vai ser justificado porque é dessa ou daquela religião, porque pratica essa ou aquela obra, porque vive esse ou aquele cerimonial. Eles acham que serão justificados porque eles estão dentro do ambiente onde eles foram ensinados que ali é o lugar central para o contato com Deus, para a ligação com Deus, para a vida com Deus. É isso que está sendo ensinado para o povo. É isso que o povo está recebendo. E os apóstolos, eles trabalhavam muito para os irmãos não perder o foco, não perder o alvo, não sair do único meio exclusivo para o homem estar na vida com Deus. Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos estavam sempre advertindo os irmãos para ter cuidado na doutrina, para manter-se fiel a Cristo, para guardar a doutrina de Cristo, para manter-se firme na palavra, para se cuidar na fé, para manter-se na fé até o fim, para fazer o bom combate. Por quê? Porque Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos, eles estavam sempre levando para o povo o conhecimento de Cristo, a formação de Cristo, para que todos eles fossem formados no conhecimento de Cristo, para não ser levado pelo engano. Os apóstolos nunca orientou ninguém, nunca se deteu em valores religiosos. Os apóstolos nunca colocaram ninguém centralizando sua vida com Deus dentro de nenhum ambiente chamado igreja. Os apóstolos nunca orientaram ninguém a alcançar graça nenhuma de Deus dentro de nenhum ritual ou cerimônia dentro de religião ou igreja. Os apóstolos nunca disseram a alguém: vocês têm que ser batizados para ser salvo, vocês têm que guardar o sábado, têm que dar o dízimo, têm que estar nessa ou naquela igreja, vocês têm que estar na religião verdadeira, têm que estar no meio do povo que é o povo verdadeiro de Deus. Os apóstolos nunca colocaram esses princípios para o povo guardar e se dedicar. Os apóstolos estavam sempre advertindo os irmãos a cuidar da vida dele na doutrina, a ser prudente com o evangelho, e seja quem for que viesse a eles pregando um outro conceito de Deus, um outro meio de vida com Deus, um outro caminho para a salvação, uma outra forma de estar na presença de Deus, não aceitasse, porque era um evangelho anátema. É por Jesus, em Jesus. Os apóstolos nunca estavam reivindicando sua autoridade sobre o povo. Os apóstolos nunca disseram ao povo para estar submisso no sistema, obedecer o líder do sistema, viver dentro da obediência cega ao sistema, dentro da dependência de Deus no sistema. Não. Os apóstolos estavam sempre orientando os irmãos a ser fiel a Cristo, guardar a doutrina de Cristo, não se desviar da doutrina de Cristo, estar prudente na doutrina de Cristo, observar os que não traziam a doutrina de Cristo, os que promoviam escândalo e dissensão à doutrina de Cristo, os que não pregavam como a doutrina de Cristo ensina. A esses, Paulo dizia: afastem-se deles, não dê ouvido a eles, não importa quem são eles. Qualquer um que vier até vocês e não traga o evangelho que eu tenho pregado, não recebam. Porque vocês são ensinados, formados a ser discípulo de Cristo, a estar em Cristo, ser fiel em Cristo, seguir a Cristo, praticar a palavra de Cristo. Os apóstolos não formavam ninguém, discípulo de religião, de instituição, de lugar, de ambiente, de líder religioso, onde estavam ali submetidos. Não.
A prioridade do cristão é estar sob o governo de Cristo, não é sob o governo do líder da instituição. O cristão tem que estar submisso a Cristo pela palavra. O cristão tem que viver guiado, norteado por Cristo, que é a luz. O cristão tem que estar sob a autoridade e jurar fidelidade à doutrina de Cristo. Não é doutrina de nenhuma igreja. Não é doutrina de nenhum pastor. Não é vida de fidelidade a nenhuma instituição religiosa. Não é nenhuma instituição religiosa o ponto central, o lugar exclusivo para a sua vida com Deus ser validada. Sua vida com Deus só é validada. Sua vida de fé em Deus só é aprovada. Sua vida de esperança em Deus só é verdadeira se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo em você, guiando, norteando, conduzindo sua vida no entendimento dela. Não é dentro de nenhum sistema, na formalidade, na obrigação, cumprindo regras e ordenança de nenhum homem. É em Cristo, aprendendo dele, andando por ele, firmado nele, submisso e guardando a palavra, sendo fiel até a morte, a palavra dele. E esse é o meu trabalho também. Trabalhar isso nos irmãos. A igreja, o povo de Deus que está em todo lugar. Tem pessoas agora que é membro do corpo de Cristo e está assistindo essa live. Tem pessoas agora que é membro do corpo de Cristo que está sendo edificado por essa instrução dessa live. Tem pessoas agora que é membro do corpo de Cristo, que está inserido no corpo, que forma a igreja, que não está em nenhum lugar religioso, mas está na fé, está sendo edificado por essa palavra. Com esse momento de instrução que está levando para você a edificação aqui, convidando você a pensar, ouvir, raciocinar, para corrigir, para neutralizar todo o princípio errado que vem no teu entendimento, que não condiz com a luz de Deus, com a verdade do Evangelho. Esse é o trabalho de limpar, de proteger a mente do cristão. Esse é o trabalho que a igreja tem que estar recebendo, o trabalho de ensino, de instrução, de orientação, de correção. Tem que levar os irmãos à direção de Deus, o conhecimento do Evangelho, formar nos irmãos discípulo de Cristo, para que os irmãos cresçam. Deus não quer menino, Deus quer adulto na fé. Deus quer que cheguemos à perfeição da fé, para não ser negócio de homens fraudulentos que falsificam a palavra de Deus, fazendo do povo o seu negócio, tirando o povo da bênção, levando o povo para o anátema. Escuta o que Paulo vai dizer. Olha a importância da palavra e porque a igreja precisa da palavra de instrução. A igreja de Cristo, ela nunca se reuniu para viver essas atrações que hoje esse povo vive. A igreja de Cristo não se reunia para viver esses movimentos de poder que hoje o povo vive. A igreja de Cristo não se reunia para viver esse misticismo, este paganismo, esse movimento de cura, de milagre, de poder, de manifestação de Deus, de embriaguez, o povo manifestado, possesso, sem raciocínio, perdendo o equilíbrio, a razão. A igreja de Cristo nunca se reuniu para viver isso. Que hoje essa comunidade que se declara de Cristo, de Deus, está vivendo nas suas congregações, nas suas reuniões. A igreja de Cristo tem que priorizar a congregar-se para receber a edificação do conhecimento de Cristo, para crescer na fé. A igreja de Cristo, nós que somos membros, temos que congregar, não importa o lugar. O ponto principal não é o lugar. O ponto principal é a palavra. Eu tenho que congregar em qualquer lugar, sob a busca da palavra, a direção da palavra, a autoridade da palavra. Não é dentro do ambiente sob a liderança do líder. É a palavra. Não é o líder, é a palavra. Se esse líder não tem compromisso com a palavra, se esse líder não está te conduzindo no ensino, na instrução da palavra, se esse líder não está te formando conhecedor de Cristo, para você aprender de Cristo, ser discípulo de Cristo, não seja discípulo de instituição, não seja discípulo de homem, não esteja sendo formado dentro de preceitos de homem, não de Deus. Vigie com isso. Não se deixe levar pelo ambiente. Seja prudente para analisar se nesse ambiente, se esse líder está te conduzindo no conhecimento de Cristo.
está te edificando na fé. Esse é o trabalho, irmãos, que eu faço aqui nesse trabalho de instrução. A maioria dos meus vídeos, dos meus trabalhos de instruções, é combatendo o falso ensino, é esclarecendo e corrigindo as heresias que estão pregadas aí em nome de Deus. Isso é por todos, famosos, não famosos, homens que são muito considerados na mídia como homem de Deus, homens famosos com grandes ministérios, pregando heresia, levando o povo ao anátema, e o povo sendo levado porque não estão olhando para a palavra, estão olhando para os seus líderes e para as suas instituições, seus ministérios religiosos, onde estão entregando sua vida como dependência de Deus em tal ambiente, onde estão vivendo, consagrando e sendo devotos não a Cristo pela palavra, nos seus ambientes religiosos, onde tem centralizado toda a sua atividade de fé, naquele conceito, naqueles princípios, naquela formalidade religiosa, cumprindo aquelas regras monótonas, mecânicas, robotizadas na formalidade, dentro do entretenimento, do social, das atrações, do sacrifício religioso, da formalidade religiosa. Tem que ser assim, tem que vir para esse culto, tem que ir para esse trabalho, tem que estar nesse ambiente, nessa festividade, tem que fazer isso, tem que se vestir assim, tem que manter-se assim, porque a religião assim domina a vida de muitos. A religião assim escraviza e determina na vida de muitos o que tem que viver, aonde tem que estar, o que tem que praticar, o que tem que vestir, como tem que pensar, o que tem que crer. É a religião, meu irmão. O povo está dentro desse anátema. Então, o meu trabalho é esse, como também foi o trabalho dos apóstolos. Se você for prudente e você analisar, vamos lá, a carta de Paulo aos Gálatas. Qual o objetivo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Para corrigir o erro que os irmãos estavam dentro do entendimento que tinha que guardar a circuncisão. Tinha que guardar os rituais cerimoniais da lei, senão não era salvo. E Paulo aí vai dizer, isso não é o evangelho. Não receba nenhuma direção dessa. Se vocês guardar esse ensinamento, se vocês observar tudo isso que eles estão ensinando, vocês, da graça, têm caído. E Cristo para vocês não serve de nada. Se vocês buscam estar em Deus, ser salvo por causa da circuncisão, vocês não podem se salvar. Vocês não estão em Cristo. Paulo escreve em Romanos, para quê? Para advertir os irmãos sobre o meio de justificar-se do pecado. Paulo vai dizer, não é por a obra, não é por nenhum mérito humano, é pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai dizer que Deus manifestou a sua graça, a sua justiça, sem a obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus é justificado, não por obra de lei, não porque guarda o sábado, não porque é circuncidado, não porque vive no templo, não porque vive nas cerimônias religiosas que o Velho Testamento pedia. Paulo vai dizer, escrevendo para orientar os cristãos judeus que estavam se convertendo a Cristo, mas estavam sendo influenciados a continuar guardando o ritual cerimonial da lei. Paulo disse, não, meus irmãos, isso não é mais necessário. Em Cristo nada disso serve mais. Nada do que a lei pedia sobre sacrifício, ritual, templo, dízimo, sábado, usar véu, fazer isso e aquilo outro, ir a sacerdote, oferecer sacrifício, nada disso tem valor em Cristo, porque Cristo cumpriu tudo isso era a figura de Cristo e tudo foi realizado em Cristo. Vocês têm que viver agora por fé, com a vida de vocês guiada, dirigida pela palavra, pelo evangelho que nós pregamos a vocês. E se vocês der ouvido a um outro evangelho, vocês não podem se salvar. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Que os irmãos não poderiam se salvar se não tivessem um evangelho que ele pregou. Os irmãos estavam crendo em vão. Se crescem em Jesus, mas seguissem uma outra direção. Eu creio em Jesus, mas estou andando no princípio fora do evangelho, logo você creu em vão, meu irmão. O cara creu em Jesus, mas tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Você creu em vão.
Não, eu creio em Jesus, mas tem que ser batizado, senão não recebe remissão de pecado. Senão não é incluído no reino de Deus, não é salvo. Você creu em Jesus em vão. Essa sua fé está levando você a se apartar de Deus. Por quê? Não é porque você não está fazendo sacrifício. Você está se sacrificando, cumprindo devoção religiosa, mas está sem o entendimento de Deus. Vida com Deus é questão de entendimento, irmãos. Você tem que crer no Evangelho, entendendo que o Evangelho lhe orienta. É com entendimento que eu tenho que chegar a Deus, não é com sacrifício religioso. É com entendimento, e esse entendimento pelo conhecimento da verdade, irmãos. Nós precisamos conhecer a verdade. A verdade que foi revelada por Jesus, por onde o homem vai ter o conhecimento da salvação. Eu acho interessante que Paulo, Pedro, João, eles nunca orientaram ninguém sobre esteja na igreja. Esteja nos trabalhos da igreja. Faça a obra de igreja. Porque eles nunca pregaram igreja, instituição. Eles pregaram o evangelho para a igreja, que era pessoas. Os apóstolos nunca orientaram ninguém a estar dentro de nenhum lugar, como se fosse ali a igreja, o templo, a casa de Deus. Essa coisa de casa de Deus, de templo e igreja, foi colocada há pouco agora, rapaz, no século XIX, pelos mentirosos que foram levantados como homem de Deus, criaram esse movimento. Essa história que hoje o povo vive, de que tem que ir para o templo adorar, tem que buscar Deus na casa de Deus, os apóstolos nunca pregaram isso. Eu peço a você para examinar. Examine as cartas dos apóstolos, para vocês verem se encontra alguma orientação, ou Pedro, ou Paulo, ou João, ou Tiago, levando para alguns irmãos, advertindo eles, olhe, não deixe de ir para a igreja, não deixe de estar na igreja, esteja obedecendo o seu pastor, vá buscar seguir o seu pastor e fazer o que ele orienta, porque ele é homem de Deus e é autoridade espiritual para vocês. Os apóstolos nunca colocaram a prioridade da vida de submissão aos irmãos a nenhum líder religioso, a nenhuma instituição religiosa. Era a Cristo, a palavra de Cristo. Os apóstolos sempre levavam os irmãos a estar submisso, devoto, praticante, sem questionar e ser prudente com a sua fé na doutrina de Cristo, guardando a palavra de Cristo. Eles nunca ensinaram a nenhum dos irmãos na sua época, a nenhum ambiente religioso como hoje o povo é ensinado. A mente do povo hoje está cauterizada com essa ideia, com esse preceito maldito, de que se você não estiver numa igreja, não é de Deus. Se você não for para uma igreja adorar, buscar a Deus, não encontra a Deus. Os pastores chegam até a dizer que o lugar do salvo é na igreja. Se não estiver na igreja, não é de Deus, porque a igreja é o lugar de ligação do homem com Deus. Olha que absurdo eles falam. Olha que terrível eles pregam. Desfazendo do sacrifício de Cristo. Porque o único meio de ligar o homem a Deus é Jesus. O único meio do homem estar em Deus é por Jesus. O único meio do homem ser salvo é em Jesus. O lugar do salvo é estar em Cristo. Não é ali, aqui e acolá. Mas veja como as pessoas, elas são manipuladas. A falsificação do evangelho leva você ao anátema. Tira você da graça. Priva você do caminho da salvação. Sabia disso? É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, explicando, advertindo os irmãos, que os irmãos examinassem a si mesmos, se permanecessem na fé, ou se eles não já tivessem sido reprovados. E como é que eu me examino para ver se eu estou na fé? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no que Paulo vai orientar os irmãos aí na sua segunda carta aos Coríntios? Você já parou para entender que importância tem de você fazer isso também? Você já parou para examinar se você está na fé? Mas na fé que faz você ter a comunhão com Deus? A fé que leva você a alcançar o dom gratuito de Deus? Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos na sua segunda carta, aos Coríntios, irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não tendes sido reprovados.
Como é que eu examino minha vida se eu estou na fé, na comunhão com Deus? Não, eu estou na igreja, eu vou para o culto, eu estou cumprindo toda a obrigação religiosa. Eu faço jejum, vou para a consagração, também vou para a vigília e subo o monte. Eu faço a campanha, eu vou para o pacto, faço o voto. Vou para a campanha de vitória, vou para a campanha da marcha, não perco um trabalho na igreja, vou para a festa do coral, vou para a festa do conjunto, vou para a festa do pastor, vou para a festa do grupo do departamento de jovem, de homem, de mulher, de criança, de adulto. Eita, meu Deus do céu, é tanto evento hoje religioso para o povo viver preso dentro de atividade de igreja. Mas você, para saber se está na fé, não é por esses princípios, não. Você pode estar vivendo tudo isso e desviado de Deus. Porque isso é vã. Isso não te leva à comunhão com Deus. Isso não é o que Deus pede. Isso não é viver uma vida de santidade a Deus. Examinar-vos se permanece na fé é você analisar a sua vida se está dentro do seu viver com entendimento do Evangelho. Se você está vivendo uma vida de regra de fé e prática com Deus, pelo Evangelho. Se você está andando e sendo instruído pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo. Porque se você estiver vivendo toda a fé que você tem em nome de Deus, se não for pelo Evangelho, é sacrifício de tolo, irmão. É adoração, é vida com Deus vã. O próprio Jesus vai advertir os religiosos que estavam vivendo esse conceito de vida religiosa que hoje a multidão vive. Jesus vem e diz assim: este povo me honram com os lábios. É uma adoração a Deus só de expressão verbal. Mas o coração, o entendimento, está distante de mim. Dizer que ama a Deus, dizer que Deus é lindo, que Deus é grande, é poderoso, que Deus é maravilhoso, eu sou de Deus, eu amo a Deus, todo mundo diz. Agora, o que Deus quer de você é que você tenha entendimento do que Ele fez por você, do que você precisa para estar nele e ser aprovado por Ele, qual a direção que Ele dá para você andar. É isso que Deus quer de você, para que você verdadeiramente esteja em Deus, aprovado por Ele. A fé, ela tem que ser principiada e conduzida, não é pelas religiões, é pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada e luz, para quê? Para nos guiar na vida com Ele, meu irmão. Quem é o teu guia? Quem é o teu guru? Quem é o teu oráculo? Quem é o teu mestre? Quem é aquele que está conduzindo você para uma vida de fé em Deus, te dando a esperança de que tu é de Deus e está na promessa da salvação? Por quem tu estás sendo guiado? Quem é o teu pastor que guia a tua alma na vida da direção com Deus? Quem é o teu pastor? É o líder da tua igreja, da tua instituição, da tua religião? É os conceitos formulados da tua religião? Por onde você está vivendo sua regra de fé e prática? Por onde você consagra a sua vida e é devoto e praticante? É dentro dos teus princípios, valores e conceitos religiosos? Você está adorando a Deus em vão. É uma fé e sacrifício de tolo, uma fé reprovada. Por isso que Jesus vem e diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Ele. Por isso que Jesus vem e diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. Por isso que Jesus vem e diz assim: eu comparo o homem prudente, que edifica a sua casa na rocha, é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Por isso que Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas o que ouve e guarda e faz a palavra de meu Pai que está no céu. Aí eu pergunto a você: qual é a vontade do Pai que está no céu? Porque Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isso está lá em Mateus 7:21. 7:21, se não me falha a memória. Eu pergunto a você: qual é a vontade do Pai que está no céu? A vontade de Deus para o homem é que ele seja propriedade e membro de uma instituição religiosa? A vontade de Deus para o homem é que ele esteja vivendo sacrifício, devoção religioso dentro de alguma instituição religiosa?
A vontade de Deus para o homem é que ele coloque sua vida dependente de uma igreja, de uma instituição, onde ele vai ser devoto e praticante, consagrando a vida dele dentro do sacrifício religioso em uma religião. A vontade de Deus para o homem é que o homem procure ser justo, ser bom, ser salvo por meio de uma religião, de uma vida religiosa, de formalidade religiosa, de cumprir ordenança, sacrifício, meta e obrigação religiosa. Essa é a vontade de Deus? É não. Deus não pede isso a ninguém. Quem criou esse caminho, esse meio mentiroso foi o diabo, para levar as pessoas a pensar que por esse caminho vão encontrar Deus, que por esse caminho são aprovadas por Deus, que por esse caminho da religião, da religiosidade, são aprovadas por Deus e acham que estão vivendo para Deus e em Deus. Esse caminho é da mentira. A vontade de Deus não é essa. Deus não manda ninguém estar servindo a Ele, para ter uma vida com Ele, para estar na salvação dEle, dentro de nenhuma igreja, religião, ou instituição, ou grupo nenhum. O caminho é único. O caminho é exclusivo. A porta é única. A porta é exclusiva. O meio de salvação é único. O meio de salvação é exclusivo. O homem só pode chegar a Deus e estar com Deus na promessa de Deus, com a garantia da salvação de Deus, por meio de Cristo. Isso é por fé no que foi feito na obra salvadora de Deus por meio de Cristo. É por fé na obra de Deus. Não é por prática de obra religiosa dentro de nenhuma religião. Deus não orienta ninguém a estar com Ele, buscar a Ele e servir a Ele e andar por fé nele dentro de nenhuma religião. Nenhuma igreja. Pode ser igreja evangélica, católica, espírita, budista, não é o meio que Deus orienta o homem. A vontade de Deus não é essa, que ninguém viva dentro desses ambientes religiosos. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeiro, para você se salvar, é por Cristo. E passar a conhecer a Cristo e andar no conhecimento dele. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus nos deu a vida eterna pelo seu Filho. E quem está no Filho tem a vida com Deus. Mas quem não tem o Filho não tem a vida com Deus. A vontade de Deus é que você se conduza e vá buscar segurança e proteção dele. Não é dentro de nenhuma igreja, é em Jesus. E cuidado com esses ensinos. Esse é o meu trabalho. Levar essa luz para vocês. Esse esclarecimento. Combater o falso ensino. Refutar. Levar uma defesa apologética, defesa da fé, para contrariar todo o ensino errôneo que você está recebendo como se fosse verdade de Deus. Olha, irmãos, isso é muito sério. Aí vamos fazer aqui um exame. Eu quero convidar você a examinar comigo aqui algumas observações. Vem comigo aqui para a gente examinar algumas observações. Nós temos que fazer um exame, tá? Se nós fizermos um exame simples, não precisa uma coisa tão estupenda, não precisa uma coisa tão extraordinária. É só uma análise e um exame simples, usando a palavra. Muito simples, usando o evangelho que Jesus pregou. Se nós fizermos um exame simples para analisar o evangelho de Cristo, diante de tudo aquilo que os homens estão ensinando, para ver se confere com o evangelho, você vai ter um esclarecimento muito importante que vai lhe ajudar e vai libertar você. Se a gente pegar o evangelho de Cristo e colocar para comparar com tudo que os homens ensinam em nome de Deus dentro do sistema religioso, você vai ver que absurdo de mentira que você está sendo ensinado, formado e vivendo. Homens que se dizem de Deus. E se a gente fizer essa análise, a gente vai chegar ao conhecimento da verdade. E aí a gente vai ser liberto das mentiras pregadas como verdade de Deus pelos homens dentro das religiões. Por quê? Porque tem muitos conceitos, tem muitas doutrinas formuladas pelos homens sendo pregadas dentro das religiões que não condiz com o evangelho de Cristo.
Isso está tirando milhões de pessoas do caminho da salvação. Os homens criam esses conceitos através de interpretações erradas. Eles montam um texto e dão uma explicação errada para tentar enganar você e enganar a muitos de que aquele ensino, aquela doutrina é de Deus. Eles criam fazendo isso, montando, pegando textos fora do contexto, colocando suas interpretações para estabelecer uma regra, um princípio, como se fosse ordenança de Deus, mandada por Jesus Cristo. Cada sistema religioso tem suas regras, tem suas doutrinas que estabelecem como forma de princípio para a vida com Deus. E tudo relativo, uma da outra. Por isso é que há tantas divergências de doutrinas, tanto relativismo, tantas regras e normas e tantos meios adicionais que são ensinados para o homem chegar a Deus. Agora escuta uma coisa. Dentro do sistema religioso, todos se dizem de Deus, com os seus líderes que se fazem representantes, ungido, autoridade de Deus para o povo. Mas o que é que esses líderes ensinam para o povo dentro dessas religiões? O que é que esses líderes estão ensinando para o povo dentro das religiões? Todas elas dizem que são de Deus. Todas elas se colocam como detentora da verdade, como o único grupo que Deus ali está operando, como o único meio e lugar exclusivo, restrito, que você pode ser salvo. Todas elas. Vamos fazer um exame aqui. Adventista do sétimo dia. Eles ensinam lá que são remanescentes, o povo fiel porque guarda o sábado. Uma doutrina de Ellen Goldwhite, que estabeleceu como meio de salvação o sábado. Porque a Bíblia não traz esse princípio de meio de salvação guardando o sábado. A Bíblia não ensina que ninguém que guarda o sábado é testemunha, é o remanescente, é o povo de Deus. O sinal do povo de Deus não é um cerimonial, não é nada externo, não é uma vida religiosa, não é uma instituição religiosa, não é um cerimonial religioso. O sinal que marca o povo de Deus é o Espírito Santo, é o selo de Deus. Não é batismo em água, não é ceia, não é sábado, não é dízimo, não é nenhuma igreja. O selo de Deus, que marca e sela quem é propriedade de Deus, é o Espírito Santo. E isso é um selo que não é visível. E Deus conhece os que são seus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí vem a Adventista do sétimo dia, esse sistema aí formulado dentro de doutrina de demônio, que negam várias verdades e várias doutrinas heréticas que são levadas para o povo viver como verdade de Deus dentro dessa instituição religiosa, como, por exemplo, o juiz investigativo, porque Jesus ainda está investigando o pecado, ainda não cumpriu, não consumou, porque ainda parou no santuário para poder fazer a expiação do pecado, para justificar o pecador. Só que isso não condiz com o Evangelho. Jesus, quando termina ali sua missão na terra que morre, antes de morrer, ele diz, está consumado. Foi tudo concluído, aonde foi estabelecida a nova aliança e a velha foi abolida porque não tem mais valor nenhum. Os cerimoniais da vida que era pedida na velha aliança, como meio de buscar a Deus, adorar a Deus e receber o perdão de Deus. Não tem nenhum valor tudo aquilo que era vivido na velha aliança. Mas os adventistas do sétimo dia, né? Não estou falando das pessoas, a doutrina desse sistema religioso ensina o povo a viver como judeu, dentro da fé judaica, dentro das práticas judaizantes. E o povo nem judeu é, nem os judeus vivem mais o que era pedido na lei, porque nem templo existe mais, porque todo sacrifício era no templo. E o templo dos judeus não existe mais, até porque aquela destruição foi um sinal de que aquela aliança estava terminando. O templo agora não é mais físico. O templo é espiritual, onde Deus habita espiritualmente. Nós somos edificada casa espiritual de Deus. É o que Paulo vai dizer escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21. Nós somos edificados casa espiritual de Deus. Deus habita em nós agora. O templo foi substituído por Jesus.
O lugar de encontrar Deus não é em templo, é em Jesus. O lugar de adorar a Deus não é em templo, é por Jesus. O lugar de alcançar a remissão de pecado de Deus não é em templo pelo sacrifício, é em Jesus. O mediador de Deus não é mais no templo pelo sacerdote, é Jesus. O caminho para a verdade e a vida com Deus não é pelo templo, é por Jesus. Aprendeu isso? Então vamos lá. Todo sistema religioso se coloca como detentor da verdade. E são eles que são inimigos do Evangelho. O sistema religioso, não estou falando das pessoas, estou falando do sistema, do conceito de princípios, doutrinas e fundamentos que colocam para o povo guardar e viver como se fosse de Deus. Os conceitos doutrinários da Adventista não condiz com o Evangelho de Cristo. Nega o Evangelho de Cristo. Porque eles dizem que são o remanescente porque guarda o sábado, que é o sinal de guardar a lei. Eles acham que guardam a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Mas deixa isso para lá. Vamos analisar outro grupo dentro de uma instrução religiosa, dentro de uma doutrina de demônios. O grupo da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, essa doutrina ensina para esse povo que está lá dentro que eles são verdadeiras testemunhas de Deus. Que eles são o povo que vai ter a vida eterna, porque estão dentro da instituição. O fundador dessa religião, dessa instituição, Charles Taze Russell, ele formulou doutrinas heréticas. Ele levou o povo a acreditar que ninguém pode ter o conhecimento da vida eterna se não for pelos escritos dele. A doutrina que ele formulou, ele ensina lá que ninguém pode ter a vida eterna se não for pelos escritos, pela doutrina formulada de Charles Taze Russell. Só que Jesus, ele diz assim em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus nunca colocou a vida eterna dentro de nenhuma instituição religiosa. João 5,39, João 5,39 e 40. Jesus vai dizer aos judeus, vós examinais as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter essa vida. A vida eterna não é por meio de nenhuma religião ou nenhum grupo religioso. Jesus diz que as Escrituras testificam dele para o homem alcançar a vida eterna. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Então, observe como eles falsificam a palavra. Como eles tiram o mérito de Cristo e colocam só tem vida eterna, só tem salvação se estiver dentro da instituição, dentro da religião, dentro da igreja, dentro desse grupo. Porque eles se colocam o detentor da verdade, onde eles restringiram Deus dentro das instituições dele. Você só pode ser salvo, você só pode encontrar Deus se for dentro de determinada instituição, se estiver dentro de determinado grupo, porque o grupo verdadeiro é esse. Jesus nunca ensinou a ninguém a buscar estar dentro de nenhuma religião verdadeira, a procurar a igreja verdadeira. Jesus disse para a gente conhecer a verdade. E quem é essa verdade? É Ele próprio. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai dizer, eu sou a verdade. É Jesus. Jesus não mandou procurar nenhuma religião nem igreja verdadeira. Até porque nós não devemos estar em igreja. Nós devemos ser prudentes para se manter ligado no corpo de Cristo. E igreja de Deus que não é uma instituição, não é uma alvenaria de parede, não é uma instituição formulada e formada e levantada pelo homem. A igreja de Cristo é pessoas que estão ligadas nele, formada, inserida nesse corpo por ele, através do Espírito Santo. Jesus nunca mandou estar e procurar e viver dentro de nenhuma igreja. Nós somos igreja. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu estou trazendo aqui para vocês um esclarecimento, para a gente fazer um exame, uma análise do que ensina as religiões e o que ensina o Evangelho. Já falei aqui da Adventista do Sétimo Dia, falei da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová. Vamos agora mostrar o que ensina a doutrina de Mórmon, onde tem lá
mais de 8 milhões de discípulos vivendo dentro dessa doutrina. A doutrina de Mormons já está dizendo Mormons porque é formulada dentro dos ensinos de Joseph Smith. Esse homem que é o fundador, o alicerce dessa instituição religiosa, desse princípio religioso, Joseph Smith, ele disse que a Igreja de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fundou, ela falhou. Essa igreja foi extinta. E agora, Deus, através dele, olha a mentira do diabo. O conceito doutrinário de Mormon prega essa mentira. Que Deus, através de Joseph Smith, deu a ele a revelação do conhecimento da verdade para as pessoas encontrar salvação. Através de um anjo que apareceu a Joseph Smith, um anjo chamado Moroni, aonde ele deu a revelação do conhecimento da verdade que leva o homem a ser salvo por meio de placas de ouro, de disco de ouro. E se você pegar o livro de Mormon, esse que eu estou aqui na mão, você vai ver um bocado de personagem. Nefi, Alma, Moroni e tudo mais. Isso aqui é mitologia, isso aqui não é nem filosofia religiosa, isso é mitologia. É uma criação que não tem fundamento. Não existe esses personagens que criaram. Então, o que é que a doutrina de Mormon ensina? Olha o que eles colocam aqui na tarjazinha que eles usam. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um outro evangelho. Está aqui, ó. Está aqui. Deixa eu ler como é que está aqui na Bíblia dele. Está na própria Bíblia. Outro testamento de Jesus Cristo. Já começa por aqui, Paulo advertindo. Olha o que Paulo diz. Olha como você vai ver que essa é a doutrina do diabo. Paulo vai dizer, irmão, pode vir um anjo do céu, trazendo um outro evangelho que não seja esse, que eu prego é anátema. E esse ensinamento é um outro evangelho. Quem trouxe? Um anjo chamado Moroni. Para quem? Joseph Smith, que formulou essa doutrina de Mormon e hoje tem mais de 8 milhões de seguidores dessa doutrina. Indo para onde? Para o céu? Não. Não estou julgando, estou falando a verdade. O céu, ninguém vai, ninguém tem vida eterna, senão por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus não é por igreja de Mormon, não é por igreja adventista, não é por igreja de Testemunho de Jeová, não é por igreja ou religião nenhuma. É por Jesus. Vai ver o que ensina a doutrina de Mormon. É quanta heresia, irmão. Vamos falar agora também do sistema católico romano. A doutrina católica romana, o que é que ensina para o povo? Que o povo só é salvo se estiver dentro dessa igreja, porque essa é a verdadeira igreja que Jesus fundou. A única igreja que Jesus fundou foi a católica. Os padres pregam aí, dizendo que Pedro foi o primeiro papa. Primeiro, Pedro nunca foi papai de ninguém. Pedro nunca foi papa. Pedro, ele foi um homem que Jesus usou, não para ser a base, o alicerce da igreja. Ele foi usado para pregar a Cristo, que é a base, o alicerce da igreja. Jesus nunca levantou instituição nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem budista, até porque o sistema religioso católico romano já existia muito antes, apesar de que, por Constantino, foi estabelecida como igreja cristã, como cristianismo, como a igreja de Deus. Essa mentira de igreja de Deus, casa de Deus, obra de Deus, veio principiária da igreja católica, viu? Que muitas igrejas evangélicas pregam essa mentira e vivem essa mentira para o povo. Levando essa mentira para o povo viver, com esse entendimento anátema de igreja de Deus, casa de Deus, obra de Deus, templo de Deus, altar de Deus, homens de Deus, que é a autoridade. Tudo isso foi formulado pelo sistema religioso católico romano. A igreja de Cristo não tinha uma base, um sistema doutrinário institucional. A igreja de Cristo, a base, a doutrina é o próprio Cristo, não é igreja, não é instituição nenhuma. O sistema religioso católico romano é um objeto de Roma. É uma instituição de Roma, do Estado do Vaticano. Não é de Cristo, não é de Deus, é do homem. Jesus não disse, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não disse, a minha igreja é a igreja católica. A minha igreja é a igreja evangélica. Quando Jesus disse sobre esta pedra, não foi sobre Pedro.
A pedra aqui não é Pedro. Aí eu não digo, irmão, eles interpretam errado, eles pegam o texto fora do contexto para criar a doutrina de demônios, para levar o povo a pensar que está seguindo a Deus. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos aqui entender. Que pedra é essa que Jesus disse a Pedro sobre esta pedra? Jesus não disse, Pedro, sobre você. Sobre tu eu edifico a minha igreja. Não. Vá ler o contexto anterior. Você vai ver os discípulos chegando e dizendo assim, Senhor, uns diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é um dos profetas que ressuscitou. Jesus disse para eles, e vocês? Quem diz que eu sou? Aí é nesta hora que Pedro entra e diz assim, Senhor, nós cremos que tu é o Cristo, Filho de Deus. E agora Jesus vai dizer, Pedro, eu te digo que tu és Petra. E sobre esta pedra, não é Pedro, não é a pedrinha, o pedregulhinho. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra que Jesus fala diante da resposta de Pedro? A revelação que Pedro teve de Jesus. A pedra é o próprio Jesus. É a pedra angular. É a pedra fundamental da esquina. A principal pedra aonde tem que ser edificado o edifício nele. E a palavra de Deus vai dizer isso. Paulo vai dizer que ele é a pedra edificada para que todo o edifício seja bem ajustado e edificado nele. Não é Pedro a pedra. Pedro era um homem falho, era um homem limitado. Se a igreja tivesse fundado em Pedro, a igreja já tinha deixado de existir. Sabe por que a igreja permanece até hoje? Desde o tempo que Jesus fundou, Jesus vai dizer, sobre esta pedra estabelecerei, fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. Sabe que igreja é essa? São pessoas que estão em Cristo. Não é uma estrutura de alvenaria, não é uma instituição religiosa. A igreja que Jesus fala são pessoas que vão crer nele. E a crença, a fé nele é a pedra que a nossa vida está firmada. E sabe por que a igreja permanece até hoje? Porque está firmada no Deus vivo e poderoso que está guardando essa igreja. E ele disse, estarei convosco todos os dias. Jesus não deixou representante como o cabeça, o guia da sua igreja. Jesus não deixou Pedro, nem Paulo, nem João, nem pastor, nem papa, nem padre, como guia, como representante, como cabeça da sua igreja. Ele é o cabeça, ele é o guia, porque ele está com a igreja. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Jesus é Deus vivo, presente com a igreja. A igreja nele é mais que vencedor. A igreja nele já está de posse de vitória. A igreja que eu falo somos nós, membros que formam essa igreja, corpo de Cristo, igreja de Deus, pecadores que se convertem a Cristo, selado pelo Espírito Santo, inserido neste corpo, aonde agora vai fazer parte deste povo vitorioso, deste povo da promessa, deste povo que está guardado pelo próprio Jesus. Aleluias! Então, os testemunhos de Jeová dizem que eles são um povo especial de Deus, o único povo que vai ter a vida eterna. Os adventistas dizem que é o remanescente e ninguém pode ser salvo se não estiver dentro da adventista do sétimo dia, porque eles são os verdadeiros remanescentes que guardam o sábado. Os mormons dizem que de Deus são eles, porque é a igreja verdadeira que foi levantada a partir de Joseph Smith em 1800 e pouco. Quer dizer que a igreja veio iniciar agora? Em 1800, Jesus fundou a igreja no primeiro século. E de lá para cá, essa igreja continua de pé, prosseguindo, sendo luz da terra, sal do mundo, pregando o poder de Deus para salvar aqueles que ainda precisam crer, que é o Evangelho. Essa igreja está na terra, fazendo bom combate da fé, combatendo contra o reino das trevas. Essa igreja são pessoas que estão em Cristo, defendendo a causa e a verdade do Evangelho. Não é instituição nenhuma, seja católica, evangélica, espírita, budista, xiita, mormon. Aí vem agora as igrejas evangélicas. Vem a igreja do véu, que é a congregação cristã do Brasil, e diz,
Ninguém pode ser salvo se não tiver a congregação cristã no Brasil. Porque a graça de Deus para você se salvar é a igreja, a instituição religiosa Congregação Cristã do Brasil. Olha que absurdo. Eles pegam Efésios 2, quando diz pela graça sois salvos, eles dizem que essa graça é a Congregação Cristã do Brasil. Eu vi o ancião, que eles dizem que não tem pastor, é a mesma coisa. É o líder lá deles, que prega a heresia para eles, que guia eles por onde eles são norteados. Eles dizem que não tem pastor, é o ancião. Mas eu vi um ancião pregar isso. Que a graça por onde o homem é salvo é pela CCB, Congregação Cristã do Brasil. E quem não estiver nessa congregação não é salvo. Olha que absurdo. Estão, meu irmão, desfazendo do sacrifício de Cristo. Esse povo dentro dessas religiões que diz que são de Deus, guiado por esses homens que diz que são ministros de Deus. Eles são não. Eles são ministros de Satanás, transfigurados como obreiro de Deus. É o que Paulo vai dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 17. São ministros de Satanás, transfigurados como obreiros de Cristo. Aí vem agora muitas igrejas evangélicas, de vários ministérios, várias denominações evangélicas. Cada pastor diz, se você não estiver na igreja, não é salvo. O lugar de você servir a Deus é na igreja. O lugar de você ser de Deus é a igreja. A igreja é o ponto de ligação com você e Deus. Você não pode estar na vida com Deus se não estiver na igreja, porque a igreja cada um defende sua instituição. O sistema religioso evangélico, ele vamos dizer assim, cheio de denominações. É tanta igreja evangélica aqui, se eu for contar no dedo, vai faltar dedo. São milhares de denominações evangélicas. É uma que sai da outra. É uma que sai de um ambiente que não se deu. Aí o cara vai, levanta outro ali. Aí abre na rua um espaçozinho. Coloca 10, 20 pessoas e coloca agora a placa. Igreja Cuspe de Cristo. Igreja do Véu. Igreja do Poder da Graça. Igreja da Unção. Igreja do Reteté. É tanta igreja, irmão. É tanta igreja evangélica. Que cada uma consegue formar discípulos e levar esse povo a se perder de Cristo. Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, Universal, Internacional da Graça, Igreja Mundial, que diz que é do poder de Deus. Todas essas igrejas, se você analisar o princípio dela, uma vem saindo da outra. Por quê? Por causa de ganho, por causa de poder, por causa de domínio, por causa de autoridade. Cada um dos líderes dessas instituições quer ser o maioral. E aí, começa essa divisão, o povo se perdendo dentro desses caminhos, igreja, e se perdem de Cristo, porque Deus nunca orientou ninguém a ir buscar Ele dentro de nenhuma igreja. O próprio Deus que veio até nós, Ele veio nos buscar. Jesus vai dizer, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Lucas 19:10. Paulo escrevendo lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18 e 19, Paulo vai dizer, revelando ali, guiado pelo Espírito Santo, Paulo vai dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não era ali, nem aqui, nem acolá. Deus não está na igreja A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, por aí vai. É muita. Deus estava em Cristo. Deus está buscando você por meio de Cristo. Você tem que dar ouvido ao que Jesus disse, ao que Jesus pregou, ao que Jesus mostrou, para a gente encontrar a Deus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai dizer, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai dizer, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele vai dizer, aprendam de mim, sigam a mim, estejam em mim. Jesus nunca orientou ninguém a ir e a estar dentro de nenhuma religião ou igreja. O evangelho tem que ser pregado por nós, que somos membros que formam a igreja de Cristo. O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Porque tem muitos aí vivendo anátema.
perdidos de Deus. Por quê? Porque estão sendo conduzidos não por Cristo, mas pelas suas religiões. Estão sendo devotos e praticantes não a Cristo pela palavra de Cristo, são aos homens pelas obras de igreja, pela devoção à vida, à formalidade de igreja. Estão perdidos, achando que estão salvos. Estão mortos, achando que estão vivos. Estão adorando a Deus em vão, pensando que estão aprovados na fé. Mas aqui você ouve a verdade que liberta. Aqui você é advertido, corrigido, instruído, informado, orientado, para que você venha ser esclarecido com o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto, e conhecendo o Evangelho de Cristo, e crendo nesse Evangelho, você será salvo. Salvação não está na igreja A, B ou C. Salvação não está no batismo, não está em guardar sábado, não está em ser fiel dessa ou daquela igreja. Salvação é pelo Evangelho, crendo nele. O Evangelho não é uma igreja evangélica. O Evangelho é uma informação que você tem que crer e se conduzir por ela para ser salvo, porque é ela que leva à salvação. O Evangelho de Cristo não é uma igreja evangélica, é uma informação. E Paulo vai dizer que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O próprio Jesus vai dizer, quem crê será salvo, crê no Evangelho. Jesus não disse quem estiver em alguma igreja será salvo. Jesus não disse quem for batizado, quem guardar o sábado, quem der o dízimo será salvo. Observação, né? Aí você pode me questionar dizendo, eita, evangelista Wellington, o senhor agora entrou em contradição. Por quê, meu irmão? Me mostra aí onde foi que eu entrei em contradição. Porque o Senhor disse que Jesus nunca disse a ninguém que tem que ser batizado para ser salvo. Jesus disse, lá em Marcos 16, 15. Jesus não disse isso que você está entendendo. Jesus em Marcos 16, 15, Jesus não está falando de batismo dentro de igreja pelo homem como meio de salvação. Jesus não pregou isso. Marcos 16, 15, quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Você acha que Jesus está falando de crer e ir para uma igreja para ser batizado pelo homem para ser salvo? É? Você acha que Jesus ali colocou a salvação em dois tempos? Colocou a salvação em dois meios? Você acha que Jesus pregou que tem que ser batizado dentro de água para ser salvo? Como muitos pastores estão pregando aí, você está dentro desse ensino, dessa direção? Só que não, amado. Esse é o problema. Eles pegam o texto, isolam do contexto, pegam uma interpretação da mente deles e aplicam para o povo como doutrina a mentira que eles criam. Você vai entender o que Jesus está dizendo em Marcos 16, 15, quando você ler Lucas 24, 47. Jesus vai dizer, e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. O batismo que Jesus fala ali é quando o homem crê nele com o arrependimento para receber a remissão de pecado. Remissão de pecado não é dentro de batismo de água feito por homem. Homem nenhum tem autoridade para ortogar a nenhum outro homem remissão de pecado por nenhum cerimonial. Você acha que o homem tem autoridade de ortogar para alguém remissão de pecado e salvação por meio do ritual de batismo nas águas? Aonde é que você entende e tira essa doutrina do Evangelho? O Evangelho não ensina isso. Jesus não está falando de batismo de água. Marcos 16, 15. O batismo ali é o batismo que o homem crê na morte de Cristo. Batizado na morte de Cristo. Batizado por um só Espírito. A um só batismo. Esse batismo que leva o homem a ser membro, a ser inserido, a entrar no reino de Deus, não é o batismo de água dentro de igreja. Jesus não disse a Nicodemos que tinha que nascer da água, do batismo de igreja e do Espírito. A água e o Espírito é a palavra, o Evangelho e o Espírito Santo. Esses são os dois elementos. Não é água, não é ritual cerimonial feito por homem.
vindo do próprio Deus. Jesus disse, não é do homem. Isso não vem do homem, vem de Deus. A água e o Espírito é vinda do próprio Deus em nós, para nos tornar membro do corpo de Cristo, para nos levar a entrar no reino de Deus, para nos dar remissão de pecado, para nos tornar uma nova criatura. Não é através de um ritual religioso, é em Jesus. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Em canto nenhum, você não vai ver nenhum dos apóstolos ensinando essa doutrina de batismo de água. Não, mas Pedro batizou, Paulo batizou e não sei quem batizou. Eles não ensinaram o batismo nas águas. Eles cumpriram esse ritual dentro desse momento, mas eles não pregaram isso não, tá? Eles não pregaram isso, não colocaram isso como mérito para nada. A pregação dos apóstolos era Cristo. Paulo vai dizer, se eu batizei alguns que eu nem lembro, porque eu não fui chamado para batizar. Paulo não pregou batismo. Paulo não ensinou a ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem nenhum dos apóstolos, nem tampouco o próprio Jesus. Nunca ensinou a ninguém esse ritual que hoje o povo está preso dentro das denominações, como propriedade de tais denominações, através desse cerimonial, desse ritual, por onde o povo fica preso dentro do sistema. Batismo de água, como se fosse meio de salvação para o povo estar em Deus. É uma grande mentira de Satanás, pregada não só na igreja evangélica. Todas as religiões pregam essa mentira. A igreja católica, para você fazer parte de qualquer religião, qualquer sistema religioso, qualquer denominação religiosa, você tem que passar pelo batismo. Esse batismo, esse cerimonial das águas. Porque lá é o carro-chefe. É a porta de entrada por onde você vai se tornar membro, propriedade, escravizado, dependente do sistema, através desse ritual que eles colocam na sua mente, fazendo você entender que se não passar por eles não é de Deus. Cuidado, irmãos. Os apóstolos não pregaram isso para ninguém. Em nenhum texto você vai encontrar nenhuma orientação, nenhuma ordenança de batismo nas águas, como meio e mérito. Não, mas Filipe batizou o eunuco. Olha, Pedro batizou. Perguntou quem poderia impedir o batismo dos outros na água. E não sei quem. Eles não pregaram isso. Paulo também circuncidou Timóteo. Paulo não pregou circuncisão. A essência do evangelho, o princípio do evangelho, para o homem chegar a Deus aceito por ele, é só Cristo. Não é ritual, não é religião, não é vida religiosa, não é sacrifício, não é cerimonial, não é penitência, não é flagelo, não é campanha, não é culto, não é pacto, não é voto, não é subir monte, não é fazer consagração, nem ser cheio de uma vida de devota à escravidão, serviço espiritual. Não, é Cristo, é por fé, acabou. Creu, é salvo. Se manteve fiel por fé na palavra de Cristo, está nessa salvação e tem que perseverar até o fim para manter-se salvo. Onde é o lugar do salvo? Alguma igreja? É em Jesus, na palavra dele. Alicerce a sua vida de fé em Deus, na palavra de Cristo. Mateus 7:23. Edifique sua casa na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Amém? O evangelho da salvação. O poder de Deus. Por onde você pode ser salvo se você crer. Agora o diabo trabalha para cegar você da verdade desse evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo não quer que você tenha conhecimento do evangelho. É por isso que ele usa esses homens mentirosos para deturpar, falsificar e substituir o único meio que o evangelho mostra para o homem ser salvo. Estão substituindo, estão adulterando, estão tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, estão enxertando outros meios, estão criando outros mecanismos para levar você a se perder de Deus. Cuidado. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor.
Vá aprender de Cristo, analise o que Cristo ensinou, para que você não esteja sendo guiado no erro, no engano, nas trevas, se perdendo de Deus cada vez mais. Seja guiado pela luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é essa palavra? Quem é essa luz que guia o nosso caminho? O próprio Jesus Cristo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e me siga não permaneça nas trevas. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, meus amigos que sempre ouvem, escutam e assistem as programações dos vídeos de instruções que eu levo. Peço a vocês, analise o conteúdo do que eu ministrei para vocês aqui. Faça uma observação usando o princípio do Evangelho, para que você analise tudo que eu falei aqui, se não condiz com o Evangelho. E que você seja prudente. Analise tudo que você está sendo ensinado e instruído, recebendo dentro dessa religião, dessa igreja, desse grupo, por esse líder. Analise para ver se confere com o que Jesus ensinou, com o Evangelho de Cristo. E eu te peço uma coisa, seja humilde, tome uma direção, tome uma atitude, tome uma ação que vai mudar o teu destino. Se você, depois de fizer essa análise e ver que aonde você está, tudo que você está sendo ensinado não é o que Jesus ensinou no Evangelho, saia daí. Não fique aí não por conveniência. Não fique aí não por satisfação. É você que tem que tomar uma atitude. É você que tem que crer e se converter. É você que escolhe o destino da tua vida. É você que toma a decisão que vai mudar a tua sentença. E para você sair dessa condição, só há uma porta de acesso para você entrar e sair dessa condição. Essa porta é Jesus. João 10:9. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não demore, porque essa porta um dia vai fechar. Lucas 13:24. Jesus vai dizer, porfiai a entrar pela porta estreita, enquanto ela ainda está aberta, porque um dia vai fechar. Muitos vão buscar a palavra, vão correr de um lado para o outro. Vai haver uma grande fome e sede na terra, não de pão e não de água, mas de ouvir a pregação do Evangelho. Que hoje nós, igreja, estamos ministrando aqui na internet, no meio de comunicação das redes sociais, nas ruas, nas praças, nos ônibus, nos metrôs, na escola, em casa, no trabalho, aonde tem um membro do corpo de Cristo, ele é luz e sal da terra para levar o sabor e o esclarecimento da verdade de Deus para o povo. Seja luz. Cumpra o seu compromisso como membro do corpo de Cristo. Fale desse Jesus maravilhoso. Fale do amor de Deus. Fale do único meio, do único lugar que você precisa estar para estar em Deus. Leve essas pessoas o conhecimento de Cristo. Mostre esse povo que é em Jesus que você tem que estar com a sua vida dependente de Deus nele. É em Jesus que você tem que estar firmado. É pela palavra de Jesus que você tem que se conduzir para uma vida de fé, de comunhão, de santidade, de consagração a Deus. É por Jesus, pela palavra dele. Pregue esse amor de Deus. Pregue o amor de Deus ao mundo. Pregue a obra de Deus. Não vá buscar fazer obra de Deus. A obra de Deus já foi feita. O que Deus quer de nós é que façamos o trabalho de anunciar a obra que Ele fez para nos salvar. Essa obra é Cristo. Anuncie ao mundo. Anuncie no seu trabalho ao seu amigo de trabalho. Anuncie no meio da sua família. Anuncie no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança. Informe o povo da verdade que liberta, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai para a vida eterna, senão por Ele. Amém? Então, meus amados irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Faça isso que eu estou aqui pedindo a vocês. Analise o que o Evangelho ensina e compare tudo isso que você está recebendo dentro do teu grupo religioso, pelo teu líder, se condiz, se confere com o Evangelho. Eu peço a você, igreja como casa de Deus que você é ensinado. Igreja como lugar de adoração. Igreja como lugar onde o salvo tem que estar.
igreja, instituição, como meio de você ser de Deus. Ser batizado dentro de instituição religiosa pelo homem para receber remissão de pecado e ser salvo. Tomar ceia todo mês, se não tomar não tem comunhão com Deus. Participar desse cerimonial. Dar dízimo. Guardar sábado. Ter o teu líder como teu guia espiritual e teu mestre. Ser dependente de uma vida com Deus dentro de uma vida de sacrifício e devoção religiosa. Examine tudo isso se Jesus ensinou alguma coisa disso. Examine o Evangelho de Cristo. Vê se tem alguma orientação para você viver isso que eu falei aqui, que é ensinado pelos muitos pastores dentro das muitas igrejas. Meus amados irmãos, desperta, porque Cristo está te esclarecendo. Deixa a luz de Deus guiar você. Não endureça o teu coração para o Espírito de Deus que está trabalhando, te levando essa informação e te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Conheça a verdade e seja liberto. Se conduza pela informação do Evangelho, que é o poder de Deus, por onde você vai ser salvo. Não é por dentro de nenhuma vida de sacrifício e de religião de igreja alguma que você vai ser de Deus e ser salvo. É pelo Evangelho. Porém, quem crê será salvo. Quem não crê, permanece condenado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por esse momento. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Que eu estava longe, não é? E agora vim aqui para perto, pegar o celular, para ver alguns comentários aqui. O Wellington Vitor, Cícero Francisco, Rayane Silva, não é? Que Deus abençoe a vocês que ouviram aí. Lembrando a vocês, eu não estou aqui me desfazendo das pessoas, de nenhuma religião. Eu estou aqui levando a verdade, o esclarecimento, diante de todo erro e mentira doutrinária, princípios e valores que as religiões pregam. Eu não estou aqui me dirigindo às pessoas. Eu estou aqui reprovando, condenando e combatendo os ensinamentos, os princípios e doutrinas malditos que se prega como de Deus. Se você quiser questionar, criticar, entrar comigo para colocar algum comentário, fique à vontade. Coloque sua crítica, exponha, né, seu pensamento, o que você acha, coloque sua pergunta, sua interrogação, e a gente vai trabalhar pela luz do Evangelho de Cristo, para a gente chegar ao conhecimento da verdade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais uma participação de vocês, sendo edificado e abençoado nesse trabalho de instrução. Peço a vocês, se assim vocês quiserem, compartilhe aí com outras pessoas, leva esse conhecimento, essa informação, para que outras pessoas também absorvam e sejam esclarecidos. Evangelista Wellington Ramos, no YouTube, no Kawaii, no Instagram, aqui no Face, sempre proporcionando para vocês momentos de esclarecimento da verdade que liberta. Amém?